em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Ampara-nos, Jesus, de tantas lágrimas que se derramam. Chegamos até o seu coração, suplicando. Guarda-nos no teu caminho e permita-nos que em mais esta reunião possamos estar com o coração ligado a Ti, para que Deus, nosso Pai, leve a cada criatura em sofrimento as bênçãos do despertar. A dor campeia, a desconfiança traz desarmonia, mas somente o teu evangelho de amor, Jesus, nos ensina o caminho seguro para entender as provas necessárias para o nosso reerguimento conjunto. Que os nossos céus sejam um pontinho de luz e que cada um de nós possa dar a sua contribuição para que a paz prevaleça na terra. Suplicamos, Jesus, que a prece que nos ensinaste reabasteça os nossos pensamentos, que tantas vezes se encontra inseguro pelo desespero que encontramos no caminho. Que possa toda a cúpula espiritual, movimentando as fraternidades, atender cada criatura que em mais esta noite orarão contigo, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Dr. Bezerra e toda a sua equipe, Zé Grosso, Palminha, Tonico, toda a equipe médica possa atender cada lar, cada criaturinha hospitalizada. Obrigada, Senhor. Obrigada.
do livro Vinha de Luz, a mensagem de número 93, Cães e Coisas Santas. Não deis aos cães as coisas santas. Foi dito por Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas, de nenhum modo, se reportava a Jesus a afeição literal da sentença. O mestre, enlaçando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. O título da mensagem que o Emmanuel coloca é Cães e Coisas Santas, né? E Jesus, a mensagem dele é: não deis aos cães as coisas santas. À primeira vista, parece que Jesus está desprezando os animais, quando na verdade o que ele está querendo dizer para nós é que todos devem ser amados, respeitados e instruídos, mas no nível de compreensão de cada um. Jesus não está dizendo que os cães não merecem o amor de Deus, a nossa atenção, o nosso carinho, só que no nível de compreensão. Trazendo para a humanidade, não podemos falar com alguém sem entender primeiro o nível que a pessoa está. Por isso que, quando você responde a uma criança, você não usa a mesma terminologia, o mesmo nível de profundidade que usaria para com um adulto. E Jesus sempre, quando alguém lhe pedia alguma coisa, Jesus sempre lhe perguntava: que queres que eu faça? Não é que Jesus não sabia, mas a pessoa precisava verbalizar
o nível de entendimento e de evolução que ela tinha. E Jesus respondia à altura daquele nível, respeitando, amando, mas naquele nível de entendimento da pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado quando estamos falando de doutrina, quando estamos conversando com os nossos irmãos. O cuidado de preservá-los no nível deles. Claro que todas as vezes que você ensina alguma coisa para alguém, que você explica alguma coisa para alguém, essa pessoa está tendo uma adição de conhecimento no nível dela. O que a mensagem nos traz é para que nós, primeiro, não analisemos as pessoas pelo aspecto material, pelo aspecto externo. Como Emmanuel nos lembra, não é porque uma pessoa se veste bem, tem a parte financeira resolvida, que essa pessoa pode ter o mesmo nível na parte moral. Não. Então, o que Jesus nos recomendou é que o Evangelho fosse sim pregado a todas as criaturas, mas no nível delas, no nível que elas possam aprender alguma coisa de útil. Se uma criança te faz uma pergunta quanto é 2 mais 2, você não vai ensinar para ela o conceito de integral, de derivada, né? Ela não vai entender nada, tadinha. Assim somos nós. O Pai nos respeita, o Pai permite que nós, no nosso nível, aprendamos. Então, que nós possamos olhar para todos com amor, com carinho, mas respeitando o nível de evolução de cada um. Uma boa tarefa a todos, meus irmãos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a bondade imensa de Jesus nos abençoe com a sua paz e que sintamos todos envolvidos pela espiritualidade amiga, fortalecendo-nos a fé e a esperança de que a misericórdia divina não nos abandona. Elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, e supliquemos o alívio do sofrimento dos enfermos do corpo e da alma, muitos hospitalizados, outros em seus próprios lares e outros ainda caminham desamparados. Que todos sejam amparados e fortalecidos na fé, confiantes de que os problemas e as provas são momentos de aprendizado
para o nosso espírito imortal. Confiantes e fortalecidos pela prece diária, procuremos fazer do nosso lar um recanto de amor, de paz, de alegria e de entendimento entre os familiares. Fortaleça-nos, Mestre, para que mesmo diante das dificuldades sintamos a coragem e o bom ânimo para continuarmos confiantes e otimistas a nossa caminhada. Que assim seja. Obrigada. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Pai amado, as leis divinas dizem ao coração do homem que tudo está certo como está. O sol a nascer trazendo o dia, os pássaros cantantes, o orvalho que na flor caiu à noite, por um instante, o riacho a correr, e a entrever ao longe o rio onde irá fenecer, e o rio a se adequar, recebendo o riacho para no mar desaguar. Tudo certo como está, as ondas do mar a quebrar na areia, reação em cadeia das águas que tudo permeia, vai varrendo a praia, desmanchando castelos de areia, para reiniciar de novo, maré baixa, maré cheia, tudo certo como está. Nuvens branquinhas, aves a voejar, a espreitar, buscando o que e aonde se alimentar, enfeitando o azul do céu que parece brilhar. O verde nas árvores, no chão, mostrando beleza, falando da exuberância da Mãe Natureza, demonstrando que tudo está certo como está. E o entardecer chega cedinho, com o sol se pondo no horizonte, desaparecendo devagarinho, igual o dia de ontem, deixando a certeza de que tudo está certo como está. A lua já está pronta para aparecer,
no palco da vida resplender. Estrelas brilham no céu, para a grandeza do universo podermos ver. Ah, o homem letárgico, que a beleza da natureza não consegue entrever. No ciclo da vida que se renova, que está sempre a reacender as questões em seu coração para que venha aprender a confiar em Deus, se motivar em seu viver, porque tudo está certo como está, porque o Pai está sempre presente. Ele é onipresente na criação, da qual fazemos parte como espíritos eternos em evolução, para desenvolvermos o amor num sentido de gratidão, que permeia todo o universo e está intrínseco em cada coração. Nascer, crescer, morrer, faz parte de cada um de nós. Dentro da lei de unidade, servindo um ao outro, sem perder a individualidade. Mantendo-nos vivos, mesmo no após. Aprendendo na onisciência do Pai, que nunca estamos sós. Muita paz a todos. Confiemos nesse Pai de amor e bondade infinita. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Queridos irmãos, mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus, ligados aos amigos espirituais responsáveis pelo SOS à distância, e que possamos oferecer o melhor de nós, que possamos oferecer aos nossos irmãos o amor, o carinho, a compreensão que já desenvolvemos em nós, para que a equipe amiga possa transformar na medicação necessária, possa levar até os nossos irmãos, que neste momento estão ligados a nós pela prece, pela sintonia do amor, possa levar a eles esperança, amor, vontade de viver, resiliência para as dificuldades, porque nós sabemos, Senhor, que sairemos mais fortes após as provas por que passamos. Chegará o dia, Senhor, que todos nós teremos esse nível de entendimento. E à medida que crescemos, nos tornamos melhores e aptos a maiores desafios. Assim é a lei da vida, a lei do progresso. Que cada um dos nossos irmãos receba nesta noite a medicação necessária, o consolo, o carinho dos amigos espirituais, as nossas melhores doações. E que tenham uma semana de paz, de serenidade, e que tenham a fortaleza moral para resistir às novas tentações. Graças a Deus.
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A existência terrestre é repleta de abençoadas lições. É um convite à criatura para aprender frente aos inúmeros desafios. Cada experiência, bem ou mal sucedida, tem seu papel educativo na formação, no conhecimento e na conduta, levando a criatura a educar-se para, por sua vez, tornar-se educador. No cristianismo, temos um exemplo a ser lembrado. Paulo, que em uma de suas cartas se dizia não ser digno de ser chamado de apóstolo, visto ter perseguido aos seguidores de Jesus, até que em Damasco, ao ficar cego, sua visão se abriu. Aceitou o convite do Mestre, dedicando o resto de sua vida a anunciar o Evangelho, exemplificando e ensinando a humildade, caridade, perdão e amor. Aprendeu para tornar-se um educador de muitos. Nesse aspecto, a Escola da Vida possui vários mestres em todos os lugares, disfarçados sob o nome de decepções, mágoas, traições, ressentimentos, como também outros chamados de sucesso, conquistas, vitórias, lecionando disciplina às criaturas, educando a todos para conviver em paz e harmonia. Para isso, contudo, para que a tranquilidade permaneça no pensamento, é necessário que a bondade e compreensão estejam presentes em todos os momentos. Com serenidade é possível analisar cada acontecimento, cada pessoa no lugar e na posição que se encontra. Diante de muitas existências vividas distantes dos ensinamentos de Jesus, possuímos débitos, percebemos nossas fragilidades na construção moral. Entretanto, dispomos das instruções do Evangelho para guiar-nos no caminho da elevação, desde que estejamos atentos à recomendação do Mestre: orai e vigiai. Na prece, encontramos a força para vencer as dificuldades. Os bons espíritos nos inspiram a bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer os obstáculos e viver em paz. Que Jesus nos envolva na sua luz, na sua paz, hoje e sempre. Quando
a sombra da tristeza, ferir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhes para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Companheiros queridos, vamos todos caminhar no manancial de Jesus, buscando um pouco dessa energia salutar que vem da natureza, que nos fortalece, nos envolve como um todo, traz aquele bem-estar interior, nos dando condições de pedir para aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação, que estão doentes em seus lares, aqueles que andam pelas ruas doentes que não têm um teto para voltar, aqueles nossos companheiros que deixaram seus nomes nas caixinhas de vibração, que a equipe médica Dr. Bezerra visita os seus lares, levando o lenitivo que fortalece o corpo e a alma e deixa na água o remedinho certo para cada um deles. Pedir para as nossas companheiras tarefeiras do Obreiros do Senhor que estão afastados por motivo de doença deles próprios e na família, pedindo pelas nossas crianças, os nossos jovens idosos, por todos aqueles que sofrem, desamparado, que não tem um coração amigo que cuida deles. Vamos pedindo para os nossos lares, os nossos familiares, pedindo pela nossa IAN, todos os seus departamentos, que a equipe de Jesus leva muita paz e harmonia para cada cantinho da nossa instituição, pedindo pela nossa casa, Obreiros do Senhor, que estão sempre com as suas portas abertas para nos receber com tanto amor, perseverança e confiança. E pedir força por todos esses irmãos espirituais
que cuida de cada um de nós, nos envolvendo na luz, paz e alegria de viver com a certeza que o Pai está cuidando de cada um de nós. Que assim seja, na graça de Deus. Mei, mei, é a titia bondosa. Mei, mei, nos ensina o céu. Mei, mei, este céu de bondade nasce da caridade, do trabalho cristão. Mei, mei, é carinho, é afeto pra criança sem teto, que não tem ilusão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. Mei, mei. Corações queridos, estamos chegando ao final de mais um encontro. E que a paz do nosso Divino Mestre envolva-nos em muita alegria. Nossa gratidão pela bênção deste dia, pela força que encontramos ao buscar o seu nome e os seus ensinamentos. Pedimos humildemente que nos conforte com o seu poder, renovando o ânimo e a esperança, para que possamos superar todos os males. Conceda-nos, Senhor, força e coragem aos irmãos que neste momento passam por dificuldades, que possas guiá-los na direção da cura e da recuperação, que possas envolvê-los com todo o seu amor. Suplicamos humildemente que possas enviar os seus anjos de luz, para que eles possam, assim, com todo amor e carinho, envolver esses irmãos com a sua proteção. Rogamos a Maria, Mãe Santíssima, para que proteja todos os seus filhos, intercedendo por cada coração que está enfermo do corpo, da alma e da mente. Conforta-nos sentir que o seu amor está sendo derramado sobre todos nós, amparando-nos em todos os momentos. Abençoai também, Senhor, as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, para que tenham paciência, caridade e muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Confiança extrema em Jesus. Que a paz de Jesus permaneça em seus corações. Amados filhos do Pai misericordioso e bom, tenham confiança extrema em Jesus. Ele aguarda de cada um a vivência cristã exemplificada por ele. Nada conquistou em riquezas perecíveis, mas escreveu uma história de amor e renúncia que pelos séculos afora continuará a brilhar, mostrando caminhos.
Cada coração que vivencia o roteiro de amor exemplificado pelo Mestre dos Mestres tem o seu respaldo. O ouro da terra, tão perseguido em buscas muitas vezes infrutíferas, por vezes representa valores essenciais para a manutenção da vida e para o combate à fome e à miséria, mas faz parte do quinhão de cada sonho, principalmente daqueles vivenciados à luz da moral cristã. Cada lágrima evitada, cada sonho realizado ao fazer uma criança sorrir, cada mão da velhice acarinhada que completa o roteiro de sonhos realizados ou não, recebe de quem procura dar de si o estímulo esperançoso da felicidade. E o sorriso de paz e união transmite o maná da vida abundante, a vida eterna com Cristo Jesus. Vigiando e orando, Roci, São Bernardo do Campo, 13 de fevereiro de 2026.